Olá, pessoal! Estamos no nosso segundo módulo do tema Interações inter- e intrapartículas. Forças intramoleculares é que ocorrem no interior de uma molécula. As forças intramoleculares se referem às ligações que ocorrem dentro das moléculas. Por isso, é intra. São interações que acontecem no interior das moléculas. Ligações iônicas ou eletrovalentes. Esse tipo de ligação é realizada entre íons, ou seja, cátions e ânions. Um ânion de carga negativa se une com um cátion de carga positiva, formando um composto iônico por meio de interações eletrostáticas existentes entre eles. Um exemplo, o brometo de potássio, o cloreto de cálcio, o fluoreto de magnésio. Do lado, eu dei um exemplo para vocês de ligação entre o cálcio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal. Esta ligação é uma ligação iônica, aonde o cálcio tende a ceder 2 elétrons, ele é da família dos metais alcalinos terrosos, está localizado na tabela periódica na família 2A. E o cloro, ele tende a receber um elétron, que é a família dos halogênios 7A. Ligações covalentes ou ligações moleculares. São ligações em que ocorre o compartilhamento de elétrons para a formação de moléculas estáveis. Exemplo, a molécula de água. É uma molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação. Observem aí o hidrogênio da família 1A positivo e o oxigênio da família 6A negativo. E aí você vai perceber que nós vamos formar uma molécula que ela é neutra. As ligações covalentes também podem ser classificadas em polares ou apolar. Detalhe, quando a gente tiver palavras com A na frente, A significa negação, tá? Significa, no nosso caso aí, que não temos polaridade. No caso da água, temos uma ligação covalente polar, pois os átomos que compõem a molécula apresentam diferentes eletronegatividades. Já o oxigênio apresenta uma ligação covalente apolar, pois é formado por átomos de um único elemento químico e, por isso, não apresenta diferença de eletronegatividade. Coloquei para vocês aqui um exemplo da molécula de oxigênio. Lembrando, gente, os gases, eles andam em pares, tá bom? Esses são os gases nobres. Ligação covalente dativa. Ocorre quando um dos átomos apresenta seu octeto completo, ou seja, 8 elétrons na última camada. Para completar sua estabilidade eletrônica, ele necessita adquirir mais 2 elétrons. Esse tipo de ligação é representado por uma seta. E um exemplo é o composto de dióxido de enxofre. Isso ocorre porque é estabelecida uma dupla ligação do enxofre com um dos oxigênios para atingir sua estabilidade eletrônica. E além disso, o enxofre doa um par de seus elétrons para o outro oxigênio, para que ele fique com 8 elétrons na sua camada de valência. Tá aqui o exemplo do lado, onde o enxofre ele já tinha feito uma ligação com o oxigênio, mas ele fez o quê? Uma ligação covalente dativa com esse outro oxigênio, tá bom? Lembrando que os dois são da mesma família, a 6A, e ambos têm cargas negativas. Como funciona a polaridade das ligações? Eletronegatividade é a capacidade de um átomo atrair na sua direção o par de elétrons que ele está compartilhando com outro átomo. Quanto maior for essa eletronegatividade, maior será a polarização da ligação. Observação: valores acima de 1,7, a ligação deixa de ter caráter covalente e passa a ter caráter iônico.
com a exceção do ácido fluorídrico, tá? Um exemplo, o cloro, ele tem a sua eletronegatividade valendo 3. Então, quando ele está ligado a ele mesmo, ele forma uma ligação apolar, porque as energias dele se anulam, tá? Quando eu tenho aqui o exemplo do hidrogênio e o cloro, o hidrogênio vale 2,1 e o cloro vale 3. Quando eu pego 3 e tiro de 2,1, eu vou ver que a gente vai ter uma energia que é de 0,9. Essa energia que mantém esses dois juntos. Isso é uma ligação polar. Já no NaCl, o Na vale 0,9 e o Cl vale 3. Quando você tira um do outro, você vai ver que a energia consumida para esses dois ficarem juntos é de 2,1. Então, essa ligação ela tem caráter iônico, é uma ligação forte. E como eu sei os valores, gente? Esses valores são tabelados, tá bom? Você tem que consultar uma tabela para poder saber o quanto cada elemento vale. Os elementos de cor verde, eles são de baixa eletronegatividade. Os de cor amarelo é média eletronegatividade. E vermelho, que pega também esses rosas aqui, eles são de alta eletronegatividade, tá? Então, se é alta eletronegatividade, eles têm tendência a fazer ligações iônicas. Se ele é de médio para baixo, você pode ter aí tanto ligações covalentes quanto ligações iônicas, tá? E o que é uma ligação metálica? É a ligação que ocorre entre os metais, elementos considerados eletropositivos e bons condutores térmico e elétrico. Para tanto, alguns metais perdem elétrons da sua última camada, chamados de elétrons livres, formando assim os cátions. A partir disso, os elétrons liberados na ligação metálica formam uma nuvem eletrônica, também chamada de mar de elétrons, que produz uma força fazendo com que os átomos do metal permaneçam unidos. Um exemplo aí, coloquei aqui alguns metais da tabela periódica: o ouro, cobre, prata, ferro, níquel, alumínio, chumbo, zinco e os outros metais que a gente tem. Aí eu fiz aí um desenho para ilustrar para vocês o que seria essa nuvem, né? Esse mar de elétrons. Você vai ter aí cada bolinha dessa daí. São os átomos desse metal e você vai perceber que entre eles eu coloquei um azul aí meio desbotado. Isso seria um mar de elétrons. Esses elétrons aqui mantêm os outros que já estão definidos ou não juntos, tá? Que são os elétrons livres. Eu tô falando dessa parte mais clara. Exercícios resolvidos. 1. Considere o elemento cloro formando compostos com, respectivamente, hidrogênio, carbono, sódio e cálcio. Com quais desses elementos o cloro forma compostos covalentes? Resolução: o cloro e o hidrogênio, o cloro e o carbono. Por quê? Os compostos covalentes se formam através da união entre átomos de hidrogênio a metais ou semimetais. O cloro se classifica na tabela periódica como sendo um ametal, como também o carbono. Tanto o sódio como o cálcio são metais e por isso não estabelecem ligação covalente com o cloro. 2. As unidades constituintes dos sólidos, óxido de magnésio, iodo e platina, são respectivamente átomos, íons e moléculas, íons, átomos e moléculas, ou C, íons, moléculas e átomos. Então, qual dessas alternativas aqueles elementos ali se encaixam? O certo seria a alternativa C. O óxido de magnésio se forma a partir de uma ligação iônica, portanto, o sólido é constituído por íons. O sólido iodo corresponde a uma unidade de moléculas de iodo. Já a platina indica a presença de apenas um átomo de platina. 3.
O cloreto de sódio, o pentano e o álcool comum têm suas estruturas constituídas respectivamente por ligações iônicas, covalentes e covalentes, B, covalentes, covalentes e covalentes, ou C, iônica, covalente, iônica. Resolução alternativa A. O cloreto de sódio é uma ligação iônica. O pentano é uma ligação covalente entre átomos de carbono e hidrogênio. O álcool comum é ligação covalente entre carbonos, oxigênio e hidrogênios. Assinale a alternativa a seguir, que só apresenta substâncias formadas por ligações metálicas. Alternativa A, você vai ter o ouro, a platina, o nitrogênio e o zinco. A letra B, você vai ter aí o alumínio, a grafita, a prata e o ouro. E a C, você vai ter prata, alumínio, o cobre e o ouro. Lembrando, se é uma ligação metálica, eu só posso ter metais. Então, a alternativa correta é a alternativa C.